Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Trilhas da Luz. Eu sou Elô Compasso, a idealizadora desse projeto e quem está lendo o livro Cartas de Cristo para vocês. Nós estamos no finalzinho da carta 3, hoje vamos encerrar ela. Se você está gostando da leitura desse livro, já deixa teu like. Isso ajuda muito ao YouTube entender que esse conteúdo é relevante e faz com que ele transmita essa mensagem para mais pessoas. Também deixa aí seu comentário, um coraçãozinho para mim, isso vai alegrar demais o meu dia, pode ter certeza. Então, vamos começar? Senti, de repente, um estremecimento de ressentimento e raiva, se entrelaçar aos sentimentos habituais de amor para com aqueles homens. Com certo cinismo, perguntavam-me que sinal poderia deixar que fosse uma recordação eficaz para que os meus ensinamentos retornassem às suas mentes quando já não estivesse com eles. Se podiam esquecer tão rapidamente todos os meus ensinamentos sobre amor do Pai, entre aspas, e desfrutar a horrível história da Páscoa. Enquanto eu ainda me encontrava na mesma sala com eles, de que se recordariam quando morresse, como um malfeitor, entre aspas, na cruz, a mais desprezível das mortes. Depois pensei que, se o derramamento de sangue, entre aspas, os comovia tanto, daria a eles sangue para que se recordassem de mim. Com essas reflexões irônicas, apanhei um pão, parti-o, passei-o aos meus discípulos e disse que o comessem. Comparei o pão partido com o futuro do meu corpo partido e pedi que repetissem o partir o pão e o distribuir, entre aspas, em lembrança do sacrifício de meu corpo para trazer a verdade, tudo maiúsculo, a verdade sobre Deus e a verdade sobre a vida, a verdade sobre o amor. Percebendo que eu estava com um humor estranho, pararam de comer. Escutaram, pegaram o pão e comeram em silêncio. A seguir, tomei minha taça de vinho e a entreguei, dizendo que cada um devia beber dela, posto que era o símbolo do meu sangue, que logo seria derramado, porque tinha me atrevido a trazer a verdade da existência. Vi que meu tom de voz tinha tocado alguns deles. Sobriamente, cada um tomou um gole e depois passou a taça para quem estava ao seu lado. Mas ainda não diziam nada. Percebiam que eu estava sério e que já não toleraria mais discussões. Então eu disse que um deles me trairia. Agora, entre parênteses. Em segredo, entendia os meus motivos e sabia que ele era uma parte necessária da futura sequência de acontecimentos. Simplesmente cumpria o papel que a natureza o levava a desempenhar. Eu sabia que ele sofria muito e senti compaixão por ele, mas guardei estes pensamentos só para mim. Fecha o parêntese. Ao mencionar que um deles me trairia, disse a Judas que saísse para fazer rapidamente o que tinha que fazer. Os discípulos despertaram, se perguntando se realmente aquela era uma última ceia comigo. Havia muita angústia emocional, perguntas, inclusive recriminações por tê-los colocado em tal armadilha. Outra vez perguntaram-se o que fariam de suas vidas depois que eu me fosse. Perguntavam-se qual seria seu lugar na comunidade se eu fosse crucificado. As pessoas zombariam deles, queixavam-se. Ninguém voltaria a confiar no que dissessem. Profundamente entristecido pela resposta egoísta diante de minha situação, assegurei a eles que não tinha que temer por sua própria segurança.
deveriam abandonar-me e não haveria ligação entre eles e a minha crucificação. Sugeri que depois de minha morte se dispersassem e voltassem para a Galileia. Pedro comoveu-se profundamente e reagiu com violência, negando que algum dia me abandonaria. Mas é claro, foi o que ele fez. Mesmo depois de todo o amor que tinha por meus companheiros e de tudo o que desejava obter para eles, naquele momento de minha própria necessidade, ainda encontrava total falta de compreensão, até resistência. Sua única preocupação era sobre o que poderia acontecer a eles. Não houve nenhuma palavra amável, oferecimento de ajuda ou angústia pela minha dura prova futura. Como era duro o coração humano, pensei. Quantos penosos séculos teriam que passar antes que a humanidade pudesse ir mais além de sua própria dor e sofrimento, para sentir talvez uma faísca de amor e compaixão para com os outros desafortunados que se encontrassem numa situação pior do que a deles? Porém, ainda que profundamente decepcionado e mesmo machucado por suas reações egoístas, compreendi-os e procurei dar aos meus discípulos coragem para enfrentar o futuro e assegurei que sempre estaria com eles, mesmo quando estivesse fora de suas vistas. A obra que eu tinha começado seria promovida desde o além. Não os deixaria sozinhos. Conheceriam e sentiriam minha presença, e isso os consolaria. Disse que se agarrassem à recordação do tempo em que eu tinha estado com eles. Alertei que haveria muitos que continuariam o caminho com o conhecimento que eu havia dado, mas que estranhos buscariam acrescentar a voz da traição e da razão aos meus ensinamentos. Minhas palavras seriam tão distorcidas que, finalmente, já não revelariam a verdade original que eu havia trazido ao mundo. Quando disse que isso aconteceria, afligiram-se. Foram mesmo tomados pelo pânico. Fiquei aliviado ao ver que meus ensinamentos não tinham sido em vão, apesar de tudo, que não tinham entrado em ouvidos totalmente surdos. Pediram-me que contasse mais, mas levantei as mãos e disse que isso era tudo o que eu poderia dizer. Nesse ponto, senti que havia dito tudo o que eu tinha querido dizer enquanto estava na terra, e que meu discurso aos homens havia sido cumprido. Tudo o que mais profundamente desejava era retirar-me ao silêncio e encontrar paz e conforto em meu contato com o Pai, entre aspas. Deixamos o salão e fomos andando até o Monte das Oliveiras. Mas o estado dos meus discípulos era de conflito interno, temor e dúvida. A maioria deles foi embora para unir-se com suas famílias e amigos que estariam celebrando sua própria Páscoa. No jardim havia uma rocha especial, cujo formato lembrava uma pequena caverna. Gostava de me refugiar do vento dentro dela, de modo que ali me sentei e orei, buscando um caminho para a grande harmonia que já havia desfrutado no passado. Sabia que quando me movesse para sintonizar-me com o Pai Amor, entre aspas, meus temores se dissolveriam e estaria num estado de paz e de total e absoluta confiança. À medida que senti o poder do amor entrar em mim e tomar posse da minha consciência humana, assim também a força para suportar o que viria sobre mim tomou conta do meu coração. Seria capaz de permanecer dentro do amor e dar amor aos outros até o fim. E assim foi. Nem sequer tentarei voltar a entrar no estado de julgamento e da crucificação. Isso não tem importância. Quando finalmente morri na cruz, o meu espírito retirou-se do meu corpo torturado. Fui elevado dentro de uma luz, tudo maiúsculo, radiante e indescritível. Fui envolvido no calor e no consolo do amor, tudo maiúsculo.
tal como nunca antes tinha experimentado. Tinha uma sensação de envolvente louvor, uma poderosa certeza de ter feito um bom trabalho, de êxtase na força universal para continuar a obra e de uma alegria e encantamento que está muito além de qualquer coisa que a condição terrena possa conhecer. Entrei numa nova e maravilhosamente bela forma de viver, mas permaneci descendente em consciência para manter-me em contato com as pessoas que tinha deixado para trás. Pude mostrar-me àqueles que eram suficientemente sensíveis para ver-me. No entanto, a história de que Tomé supostamente colocou os dedos em minhas feridas é um disparate. Meus discípulos não sabiam que eu tinha combinado secretamente com José de Arimateia que depois de minha morte ele levasse meu corpo para o seu próprio túmulo ainda sem uso, onde então seria ungido segundo o costume antes do pôr do sol. Depois, quando a noite chegasse e todos em Jerusalém estivessem cumprido o sabat, entre aspas, ele, ajudado por 2 serviçais de confiança, a cavalo levaria meu corpo às escondidas durante a noite e por caminhos ocultos durante o dia, a uma montanha nos arredores de Nazaré, na Galileia. Ali, seguindo minhas instruções e ajudado por minha família, encontraria uma pequena gruta oculta que tinha me dado refúgio das tormentas e das pessoas quando eu era um jovem infeliz e rebelde, em disputa com o mundo todo. José prometeu-me que encontraria a gruta seguindo um mapa que eu havia dado a ele e que me deixaria ali, depois de mais um embalsamamento. Depois reconstruiria a pequena entrada para escondê-la totalmente dos possíveis intrusos. Ali meu corpo descansou, livre de incômodos. Foi dito que meu corpo ressuscitou dos mortos, entre aspas. Que absurda história inventada pelas mentes daqueles que não sabiam como explicar satisfatoriamente minha morte na cruz como um malfeitor. Por que eu teria necessidade de um corpo terreno para continuar a existência na outra dimensão? Como esse mito ridículo pôde persistir até o século XXI? Isso dá a medida da falta de compreensão dos cristãos, entre aspas. O fato de até hoje terem aceitado cegamente tal dogma. Pense nisso com cuidado. Tendo sido liberado de um corpo terreno e tendo vivido a experiência de êxtase e de glorioso encantamento, que é a passagem a uma dimensão superior da consciência universal, tudo maiúsculo, por que eu iria querer voltar à dimensão terrena e entrar em um corpo outra vez? Que utilidade isso teria para mim, em seu mundo e no meu? Enquanto a substância física, entre aspas, do meu corpo durante a vida na Terra poderia ser espiritualizada quando estivesse perfeitamente harmonizada com o Pai Consciência Amorosa, entre aspas, meu corpo não seria um transtorno e impedimento para minhas viagens posteriores nos reinos espirituais superiores? As coisas visíveis não são mais do que uma manifestação das frequências vibratórias específicas na consciência, que produzem um cintilar de minúsculas partículas, tudo maiúsculo e entre aspas, criando um aspecto de matéria, entre aspas, sólida. Cada substância visível possui sua própria frequência vibratória única. Uma mudança na taxa de vibração produz uma alteração na aparência da matéria, entre aspas. Quando as energias da consciência mudam, também mudam as aparências da matéria, entre aspas. Portanto, era possível que eu me concentrasse e baixasse as frequências da minha consciência a tal ponto que minha forma se tornasse visível ao olho humano. Podia retornar aos meus discípulos e ser visto por eles. E assim o fiz. Amava-os mais do que nunca
e devia a eles tanto consolo e apoio quanto era capaz de dar depois da minha morte. Além disso, era necessário dirigir meu próprio poder dentro das suas mentes, com o fim de dar a eles o ímpeto e a coragem para continuar a obra que eu havia começado. Porém, quero que você saiba que a consciência individualizada, entre aspas, que tenha ascendido em frequências vibratórias até os portais da dimensão criativa universal, transforma-se em luz individualizada, tudo maiúsculo, uma consciência individualizada, tudo maiúsculo, que não necessita de nenhum corpo para expressar e desfrutar de tudo que a consciência gloriosa, tudo maiúsculo, possa conceber nos reinos espirituais, tudo maiúsculo, mais altos. É um supremo estado de ser e de encantamento, sem nenhuma das necessidades, desejos ou impulsos experimentados por aqueles que não tenham ido mais alto e além do ego. Enquanto você vive na Terra, sua mente permanece ancorada em certos padrões de frequências vibratórias, presa num corpo que tem suas próprias necessidades. Se sua consciência verdadeiramente se elevasse para mais além destes padrões, seu ser terreno desapareceria. Quando eu estava preso num corpo, também estava, em grande medida, confinado a esses padrões de frequências vibratórias e de consciência. E mais, a imaginação sozinha não pode elevar-se além das suas experiências passadas, e, portanto, você está confinado em seu passado, que você projeta para o seu futuro. Contudo, pouco a pouco você será guiado por aquelas mentes que são suficientemente sensíveis para entrar nas dimensões espirituais mais altas e que podem mover-se mais além dos seus atuais limites de consciência. Elas registrarão para você essas maravilhosas experiências e estados do ser, mais além dos seus, aos quais você mesmo poderá aspirar. Deste modo, você irá adiante em níveis ou passos de desenvolvimento espiritual. Cada passo traz a você uma visão mais elevada do que pode ser alcançado, e a partir dessa visão você formula uma nova meta. Com essa meta sempre presente, você trabalha para purificar-se da influência contaminadora dos impulsos de ligação-rejeição, entre aspas, da existência terrena. Passo a passo, você transcende o seu ego. Quando transcende o seu ego, ele morre dentro da sua consciência. Você então está plenamente vivo no Pai Consciência Amorosa, entre aspas, e encontra a realidade do reino dos céus em sua vida, em si mesmo e ao seu redor. Para permitir que você, tudo maiúsculo, alcance estes picos de amor, alegria, harmonia e êxtase, eu vivi, trabalhei e morri na Palestina, e vim agora a você nestas cartas. Não permita que o meu trabalho seja em vão nessa segunda vez. À medida que ler essas palavras, busque, medite e ore para receber inspiração. Chegará a sentir a resposta do Pai, entre aspas, e se escutar cada dia com atenção, ouvirá a voz do Pai, entre aspas. Essa voz está sempre com você. Retire as barreiras criadas por sua própria vontade. Abra-se para receber a força, o poder, a inspiração e o amor diretamente do Pai Consciência Amorosa, entre aspas. Agora o texto está sendo separado por um raminho. Leia e releia estas cartas para que possam ser, finalmente, absorvidas em sua consciência. Enquanto você o fizer, estará viajando rumo à luz, tudo maiúsculo, e irradiará luz, tudo maiúsculo, para os demais. Tal luz, tudo maiúsculo, não é luz, entre aspas, como a da eletricidade, mas sim da mesma natureza da consciência universal, tudo maiúsculo, que descrevi para você em minha carta 1. Portanto, enquanto irradiar a luz, tudo maiúsculo, irradiará o amor incondicional.
Você promoverá o crescimento e o desenvolvimento espiritual de qualquer outro ser vivo. Desejará alimentar e nutrir. Trabalhará para promover proteção, cura e educação. Você desejará ajudar no estabelecimento da lei e ordem amorosa na qual todos poderão viver em harmonia, com sucesso e com prosperidade. Você estará no reino dos céus ao mesmo tempo. Não se iluda. Enquanto são dados os passos para apresentar essas cartas ao mundo exterior, haverá exatamente as mesmas recriminações, a mesma condenação, os mesmos falatórios de Satanás, do diabo, como houve quando ensinei na Palestina. Ânimo, reze para ter coragem. Aqueles que suportarem até o final se elevarão por cima da confusão e da violência e descansarão na paz e na alegria do reino. E assim acaba a carta 3. Foi uma carta bem densa, de muito conhecimento. Então, eu desejo a todos boas reflexões, que você consiga levar para o coração e para a sua vida a base desses ensinamentos, como eu também estou tentando levar para a minha vida. Um dia de cada vez, um passo de cada vez, em busca da nossa elevação de consciência. E é isso. Aguardo vocês para o começo da carta 4. Um beijo. Eu sou um outro você.